Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um Disruptcast. Nesta tarde vamos conversar, professor Alfredo, com o nosso querido convidado Fábio Veiga. O Fábio vem de Portugal para conversar com a gente. Nosso querido Alfredo. amigo Fábio, português de Portugal. Português de Portugal, opa. E o Fábio, ele vai nos falar sobre a internacionalização da carreira acadêmica. Boa tarde, meu amigo, como é que você está? Boa tarde, professor Alexandre, professor Alfredo, um prazer enorme estar aqui com vocês nesse programa e uma grande alegria. E vamos falar um pouquinho exatamente sobre o que você tem feito em Portugal, Espanha, Itália, que é levar um pouco do Brasil para esses lugares, levar estudantes nossos para lá. Conta um pouquinho para a gente dessa sua atividade que envolve a internacionalização do ensino jurídico. Pois bem, eu tenho essa vocação, né, acadêmica, já há 14 anos moro entre Espanha e Portugal, e nos últimos anos tenho colaborado aí com várias faculdades e universidades do Brasil na área acadêmica do direito, né, que é a minha formação. E aproveitando a minha capacidade de interação com vários colegas do Brasil, convidei assim meus amigos para poderem recomendar aos seus estudantes para estudarem, fazer intercâmbio de pesquisa, intercâmbio na área do direito ou em outras áreas de pesquisa e inovação, né, que também é um tema muito relevante atualmente. Eles têm ido para Portugal e para Espanha fazer intercâmbios tanto de pesquisa como também de alunos de graduação que querem aprimorar os seus conhecimentos, né? É bacana isso, né, Alexandre? Agora o Fábio, né, ele veio comigo de Foz, vamos conversando um pouco sobre toda essa construção, não só do direito, mas do conhecimento, né, e essa proposta de internacionalização, que é um dos grandes elementos do conhecimento, é internacionalizar tudo, é saber o que todo mundo está falando, né, se relacionar. Num momento em que a gente está no país com um déficit acerca do respaldo do conhecimento, né? Parece que o conhecimento não precisa mais, é só entrar na internet, está tudo ali, Exatamente. As redes sociais ensinam, e não é bem assim, né? O Fábio vem me comentando que tem coisas muito mais profundas do que isso, e que lá na Europa o negócio não está mais tão coachização como está aqui, né? Então porque a pandemia também, né, Fábio, nos trouxe essa virtualização dos eventos, a virtualização em alguma medida até da vida, né? Muita gente se relaciona pela telinha. E você vem num sentido absolutamente, não diria contrário, mas vem num sentido interessante. Por quê? Porque vamos lá fisicamente conhecer as universidades, pesquisar, ter um tempo de estudo presencial e também, obviamente, com eventos online. Fala um pouquinho para a gente disso. Então, esse é um fator importantíssimo, o fato de você ir no lugar, conhecer como funciona, ouvir dos seus pares acadêmicos as ideias e os métodos de ensino e de pesquisa, os métodos de conhecimento, né? Eu já estava conversando com o professor Alfredo aqui no carro e dizia: é importante que nós, brasileiros, né, tenhamos essa ideia de que se você vai no lugar, se você conhece um professor, conhece uma universidade, você cumprimenta, pega na mão, começa a ter os primeiros laços, né? E esses laços de confiança, acho que depois facilita essa introdução desse mundo do conhecimento, né? Até o Fábio estava comentando uma questão interessante, né? Um grande catedrático da Universidade de Coimbra, né? Disse que ele ia fazer um evento e mandou um e-mail para o professor, disse: professor, o senhor pode abrir o evento? Enfim, o e-mail se passou e ele ligou um dia, 2 antes para a secretária: professor, o senhor tá tudo certo para amanhã? Disse: como eu não fiquei sabendo? Né? Não fiquei sabendo, diz o professor para ele. Mas como não fiquei sabendo, eu mandei e-mail e tal. Se você quiser que eu fale num evento do senhor, o senhor venha falar comigo. Venha me convidar. Pessoalmente. Pessoalmente. Ele não queria que eu mandasse um e-mail, queria que fosse lá. Ou seja, essa coisa do contato próximo é importante, porque
a partir dessa ligação, as pessoas têm uma facilidade de transmitir o que elas têm. Né? Exatamente. E eu acho que isso aí é uma boa... uma noção muito boa de nós, brasileiros, né? Entender que há uma outra cultura diferente, que eles querem um tratamento mais pessoal Exato. do que esse tratamento virtualizado, que também é bom, né? Mas o pessoal... Eu tenho uma experiência de 14 anos fora do Brasil e todas as pessoas que puderam me ajudar lá, todas, digo, desde a graduação, do mestrado, doutorado, pós-doutorado, todas essas pessoas falaram, Fábio, vem aqui tomar um café comigo. Exatamente. Né? E, repito, a pandemia nos tirou um pouquinho disso por algum tempo. E eu conheço muita gente, Alfredo, que fez doutorado sem ir na universidade durante a pandemia. Não são poucos, eu também conheço. E não são poucos. Isso é algo que eu lamento, eu pessoalmente lamento. Porque o meu mestrado, o meu doutorado, todos os cursos que eu fiz, tudo me agregou de tamanha forma. O tempo que eu tive em Portugal, o tempo que eu tive na Itália, o tempo que eu tive na Espanha. O Alfredo fez o doutorado dele na Itália. Sim. E outras várias incursões pelo mundo. Você conhece gente, você tem a vivência do lugar, você aprende que naquele lugar a coisa é diferente de onde você vive. E virtualmente você não tem essa perspectiva. Sim, não tem. E acho que a perspectiva virtual é mais para nós termos acesso a algumas informações. Uhum. E a informação não é difícil ter acesso. Agora, ter acesso à forma de ser, ao pensamento em si, ao comportamento, né? Isso só se adquire no presencial. Na presencialidade. E você falou, né, vocês dois que estudaram fora, quando você foi, né, no caso na Espanha, Itália, Portugal, as bibliotecas lá são fantásticas. Então, você chega numa biblioteca daquela, você se depara com aquela quantidade e qualidade de livro, uhum, e a possibilidade de você ficar um dia inteiro ali dentro. Eu mesmo passei 3.200 horas estudando o meu mestrado, só mestrado. Uhum. 3.200 horas de biblioteca, que eu contava as minhas horas. Então, no final, eu pude ter uma satisfação de dizer, não, eu fiz uma pesquisa. Uhum. Não foi só fazer de conta, né? Exato. Isso assim, é um modo mais raiz, né, de estudar. Modo mais raiz. E que agora um pouco se perdeu, mas isso não quer dizer que não possa ser reconfigurado, revisitado, né? Eu acho necessário ser feito. Eu me lembro, né, eu escrevi, a minha tese de doutorado eu escrevi na Biblioteca do Senado da Itália, né, na frente do Panteão, que é um negócio bonito pra caramba, uhum, e tal. E o equinócio, né, de inverno, ele ali ou seja, amanhece muito mais tarde e anoitece muito mais cedo. Tinha dias que eu não via a cor do sol, porque eu chegava na biblioteca às 7h30, 8 horas, era escuro ainda. E saía às 6 horas, cara, era escuro também. Sabe, aquilo era um negócio assim que eu achava gratificante. Mas eu só fazia aquilo. Né? Então, passava 10 horas por dia numa biblioteca. Possivelmente tenha feito isso também, Alexandre. E isso está cada vez mais raro, né? Porque essa percepção, digamos assim, tecnológica do conhecimento traz a falsa percepção de que ele é fácil, uhum, ele é assimilável rápido. E não é assim, a gente sabe que tem que bater caneta ali. O processo de você conhecer algo demanda muito tempo. Né? E não é só ver, você tem que, como diz um ditado espanhol, codos em la mesa, né? É cotovelo na mesa, que é a posição que a gente fica para ler, né? Coloca o cotovelo na mesa e para você ler e perder tempo, né? Então essa também é uma questão importante. E como nós estamos falando, né, Alfredo, nessa perspectiva da virtualidade versus a presencialidade, Fábio, fala pra gente um pouquinho, conta para os nossos ouvintes aí, quem nos vê também no YouTube, fala um pouquinho pra gente assim. Você tem sentido que o brasileiro, ele tem vontade, ele tem cumprido essa vontade de ir presencialmente estudar lá com você, tanto em Portugal quanto na Espanha? Você me falou que janeiro é uma época de eventos na Itália, que você comanda e organiza. Ele tem ido presencialmente ou ele sempre pede, mas tem virtual, não tem? Tem a questão econômica. Conta um pouco também disso, né, Alfredo, para a gente, que é interessante. Essa questão é muito importante. Então, o brasileiro passou um tempo sem ir, quando foi logo durante a pandemia, não podia ir, né? Uhum. Depois da pandemia também aproveitava esse momento de fazer tudo virtual, para aumentar o currículo. Parou de ir, ficou um tempo sem ir, mais de 1 ano, 2 anos sem ir. Depois do ano 2022 voltaram a ir, né? Os brasileiros estão participando frequentemente. Agora tem um exemplo
do último mês de julho, eu organizei um congresso na Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, que eu organizo a cada 2 anos lá, com o professor catedrático Lourenço Burrosa, e tinha 60 pessoas presenciais lá, 60 pessoas. Então foi até o próprio professor Lourenço falou, Fábio, muita gente presencial, né? E era um evento de 110 pessoas e mais da metade estava presente. Então o brasileiro voltou a ir, e a nossa ideia é de que continue indo, né? Por quê? Porque essa relação pessoal, além de você incrementar o seu conhecimento, você também possibilita o networking, que é algo muito importante. Não sei se nós vamos falar sobre isso, mas o network é algo muito importante para a nossa carreira pessoal e institucional, quando nós falamos de instituições, né? O network funciona aí no dia a dia, né? Isso você estava falando e a gente remonta até o que nós falamos também agora há pouco, né? Nos bastidores ali na sala do mestrado. Que é o apadrinhamento, no melhor sentido do termo que tem, né? De você ter o seu aluno que segue os seus passos, que aquela pesquisa que você faz não vai morrer, vai se diversificar e continuar, né? E são pessoas que se identificam com aquilo que você fez. E, claro, isso na forma presencial, né? Presencialmente, porque virtualmente é algo que você não tem o contato, você não tem a idiosincrasia total da circunstância e muitas vezes você não consegue uma conexão tão forte com pessoas que estão do outro lado do mundo falando por uma tela, né? Em vez de aqui, vai tomar um café, vai tomar uma cerveja, vai trocar uma ideia, inclusive em bastidores, né? Nem estamos falando de orientação. O que tu acha disso? Porra, eu li um livro e tal. E isso é muito importante, né? Para a construção do conhecimento. O conhecimento não se faz só em bancos acadêmicos. Exatamente, nos bancos aí dos bares, né? Eu sempre digo para os meus colegas, quando acabar um evento, nós vamos para um bar, porque lá na Europa bar não é esse nome de pejorativo, lá é positivo, né? Vamos para um bar, pegar uma taça de vinho e vamos continuar o debate. O debate acontece também nesses lugares, né? E até porque vinho não é proibido dentro da universidade lá na Europa. Vinho, cerveja, bebida alcoólica é 100% permitido, só com uma dose de cuidado, mas é 100% permitido. Posso falar aqui porque é permitido. Isso é muito bom, eu fico feliz. E, Fábio, o Iberojur, que é o instituto que você preside em Portugal e Espanha, vamos dizer aqui que no nosso podcast, uma pessoa interessada, né? Ela está ouvindo a gente, né, Alfredo? E falou, opa, peraí, eu quero saber melhor como é que funciona, eu quero saber melhor como é que eu faço para falar com o Fábio, como é que eu faço para entrar nesse circuito de participar desses eventos. É natural que os alunos das instituições que você tem convênio, eles são sempre convidados, e o aluno que eventualmente é de uma outra instituição, é de algum outro lugar, e ele nos ouve hoje ou ele nos vê depois nas redes sociais. Me fale, como é que ele pode chegar até o Iberojur ou até você? O Iberojur, ele é um órgão científico, né, de natureza 100% aberta a todas as pessoas interessadas por ciência jurídica. A nossa primeira missão, e dentro da missão do Instituto Iberojur é que haja uma integração entre os países ibero-americanos, a Espanha e Portugal, e a América Latina. Lógico que a Espanha e Portugal estão na Europa, então abriu para a Europa e outros países da Europa. Toda pessoa interessada em participar dos nossos eventos, das publicações, quem está fazendo graduação, pesquisa científica, quem está no mestrado, doutorado, pós-doutorado e queira se internacionalizar, é importante que ele contacte com essas faculdades. E quem faz esse papel? O Iberojur faz, né? O Iberojur abre uma porta na Espanha, em Portugal, França, Itália, Polônia, outros países mais, e aqui na América Latina também, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, são os principais países. Essa pessoa basta entrar no nosso site ou entrar nas nossas redes sociais e ver os editais. Nós temos uns editais de convocação, né, para submissão de trabalhos. E todo edital tem temáticas específicas. Por exemplo, estamos fazendo um evento agora aqui na PUC do Paraná, que é Direito, Inovação e Governança. E ali tem vários outros subtópicos que podem encaixar na linha de pesquisa dessas pessoas. Temos agora um evento na Itália, né, que já comentamos aqui no começo do programa, que vai ser em Milão, dia 21 de janeiro de 2025, e em Parma, dia 22 de janeiro de 2025. Ou seja, 2 cidades, mesmo evento, direitos sociais. Então tem lá as temáticas de direitos sociais. E essa pessoa, basta elas olhar o edital,
mandar um trabalho técnico, né, que temos lá um edital para isso, e se ela for aprovada pelo comitê científico, ela participa do evento, apresenta, publica, pode estar presencialmente lá ou pode fazer online, né? Nós recomendamos que depende do interesse e da capacidade dela, né? Você vai presencial ou faz online. Excelente. E isso, essa é uma, digamos assim, uma inovação que agrega pela questão tecnológica, né? Você poder se candidatar ou publicar num evento de modo virtual, né? Isso sim, realmente a inovação tecnológica acesso, ela né? agrega, Exato. né? Mas a gente não pode substituir uma pela outra. Sim. Essa é a grande questão, né? Elas têm que se complementar, né? Nos eventos que a partir de 2023 que começou a voltar o presencial, tenho visto que entre 50% faz online e 50% presencial. Mas quem mais consegue contatos e, por exemplo, você está no mestrado, você quer ir para o doutorado, você precisa de um professor, doutor, ele vai estar no presencial. Então, se você quer ter um orientador ou conhecer aquele professor, é bom que você vá no presencial. Mas se você não pode ir no presencial, você só pode ir no online, você vai ter uma linha a mais de currículo, porque apresentou um trabalho, e talvez se você conseguir o e-mail dele, depois tem que entrar em contato e convencê-lo. Não é tão fácil quanto nós sentarmos aqui na mesa e conversarmos. É muito mais fácil, né? E outra coisa, Alfredo, que muita gente me pergunta, sabe, Fábio, também, que é a questão econômica, questão financeira. Muita gente fala, pô, professor, eu quero ir, eu tenho muita vontade, eu desejo ir a Porto, por exemplo, lá para ser aluno do Fábio, para conversar com o Fábio, eu quero que o Fábio me oriente lá num mestrado sanduíche, num doutorado sanduíche, nesses estágios, não é, de mestrado ou doutorado fora. Mas o que realmente me faz difícil é dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não consigo ir, eu não tenho dinheiro para passagem, eu não tenho dinheiro para me manter lá no Porto, por exemplo. Há alguma coisa que o Iberojur possa ajudar, aproximar? Como que isso pode ser? Qual pode ser a saída para esse aluno que nos pergunta? A primeira saída que nós temos é que o Iberojur ele faz essa cooperação com os professores e com as universidades, e o aluno não vai pagar taxa, que é a matrícula, né? Não vai pagar uma taxa, que geralmente as faculdades têm os seus preços de propinas, que dizem em Portugal, né? Em Portugal as propinas, calma, não é o que vocês estão pensando. Mas o aluno não vai pagar essas taxas, que é algo muito bom que nós conseguimos para os alunos. Né? Agora, moradia é algo que nós não conseguimos, que é muito difícil, porque a moradia é muito cara. Então, nós fazemos o quê? Nós recomendamos, tem lugar que é mais barato, para você ficar em casas mais baratas, faz um projeto de um mês, que você vai gastar, talvez, não sei, 1.000 euros, 1.000 euros dá 6 mil reais hoje, né? Sim, você faz um empréstimo no Brasil, ou você vende um carro. Eu mesmo vendi o meu carro, né? Então, eu também, quando eu fui fazer também vendi meu carro. Tem que ter um esforço pessoal tem também. Tem que ter um né? esforço. Eu vendi meu carro para poder comer e poder ficar lá estudando. Então, tudo depende do sacrifício, mas eu sei que a recompensa é muito forte. Claro. Depois, né? E processo de bolsa, assim, o Iberojur aproxima? Nós podemos recomendar os editais que tem, especialmente na Espanha, tem uns bons editais da Fundação Carolina, mas nós não temos como ajudar, nós só podemos recomendar e dizer, tem essas bolsas. É mesmo, vocês fazem uma coisa muito importante, que é mostrar aonde está. Sim. Porque a grande dificuldade hoje, né, Alfredo, é você também saber onde estão esses editais. Claro, é um trabalho hercúleo, né? Porque buscar os ambientes, os sites onde tem, os quais se encaixam, né? Tanto no seu perfil quanto na sua proposta de estudos, né? Isso. Quanto a questão da própria instituição, se aquilo abarca a proposta institucional. Então tem que ter uma conexão, né? um match muito forte nisso aí. E realmente, e depois de tudo isso configurado, precisa vencer o edital, né? Sim. Não é fácil ganhar uma bolsa. Eu já concorri e ganhei bolsa da CAPES do Brasil, né? Como bolsista de doutorado. Mas essas bolsas internacionais, o que eles querem? Eles querem ver ao perfil do aluno, se ele tem um perfil de liderança. Essa é a principal questão. Se aquele aluno que vai fazer um intercâmbio e eles vão financiar esse aluno por uma fundação, por exemplo, a Fundação Carolina, só que eles querem saber se esse aluno depois, o dia que ele volta para o país de origem, ele vai ser um líder.
Se ele trabalhou em voluntariado, se ele ajudou na faculdade, se ele teve cargos de liderança. Porque eles querem investir em pessoas que depois vão ser líderes. Claro. E esse é um código que eu digo no processo de candidatura que você tem que ter em conta, né? E tem que ter também, a sua pesquisa tem que ter uma importância e uma relevância social. Claro. Porque, afinal de contas, você está, aspas, recebendo um fomento, recebendo uma ajuda, e aquilo está saindo, aspas de novo, grátis para você. E alguém pagou. Ninguém paga nada sem que um resultado seja esperado. E esse resultado, geralmente por meio das bolsas, é um resultado social, ou seja, aquilo que você fez tem que ter uma relevância para a comunidade, tem que ter uma relevância para o meio onde você vive. É o que o Fábio acabou de falar, né, Alfredo? Espera-se que você forme um líder, que você ajude alguém que vá repassar adiante aquilo que ele aprendeu, aquela experiência que ele teve, né? Eu também fui bolsista do doutorado pleno no exterior da CAPES, que é o órgão regulador da pós-graduação no Brasil, e a pergunta que me fizeram na banca para eu receber a bolsa é: por que o Brasil tem que investir $100 mil em você? Antes de saber do meu projeto, se é pertinente, se tem conteúdo, você vai saber, mas e por que tu? O que tu vai fazer de diferente? É isso aí. Então, tinham mais 400 e tantos candidatos, né? É uma coisa que você chega na hora, né? Você não sabe que vai ser perguntado. E essa questão de liderança é muito importante. Tanto é verdade que a gente assina, né? Depois de terminar o doutorado, você tem que voltar ao país de origem, né? Porque o investimento tem que ser retribuído à sociedade, etc. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, né? Quando eu fiz o meu sanduíche lá em Coimbra, eu fiz também como bolsista CAPES. E naquela oportunidade também, na entrevista lá na Universidade Federal do Paraná, eu tive que justificar o que eu faria com o resultado da minha pesquisa que tivesse alcance social. E eu respondi que a ideia era disseminar o conhecimento a partir da docência, que eu sou professor e que eu tinha projetos de pesquisa, que eu participava de grupos e que tinha bastante coisa para repassar daquilo que eu pudesse aprender por lá como professor, né? E valeu a pena o investimento. Nós três fomos bolsistas da CAPES e nós três estamos ativos na área acadêmica, né? Eu tenho um papel fora do Brasil, mas o meu papel é quase o de um embaixador. Eu faço de tudo para que os brasileiros tenham essa relação com os países da Europa, né? E a CAPES investiu bem em nós, né? Acho que fomos um bom resultado. E estamos aqui, inclusive, neste espaço, né? Nesse podcast, que é um podcast que tem por finalidade repassar, difundir o conhecimento a partir de uma maneira fácil, de uma maneira que toda a comunidade possa compreender e alcançar aquilo que a gente tem aí de informação boa, não é, professor Alfredo? É verdade. Mas até eu estou com uma dúvida. Fábio, conta pra gente, explica para quem está nos escutando, quais são as maiores dificuldades dessa expansão do conhecimento, essa internacionalização, né? Seja do seu ponto de vista da gente ir estudar fora, seja do ponto de vista de difundir o conhecimento aprendido em outro lugar, porque também é um desafio, né? É um grande desafio. Você ficar fora. Eu lembro, eu fiquei 4 anos fora, quando eu voltei, muitas vezes eu questionei o que eu aprendi, mas não tem nada que ver o que estão falando aqui do que eu estudei, né? Então, assim, há uma dificuldade nesse hiato, né? A internacionalização, na minha opinião, assim, a maior vantagem é que você forma pessoas com multicapacidades. Um profissional que se tornou internacional, ele tem muitas capacidades. Isso é muito bom. É a primeira coisa. Então, por isso que vale a pena investir na internacionalização. Segundo, você descobre novos métodos de conhecimento. E esses novos métodos servem depois para aplicar em outros contextos, né? O dia que você volta para o Brasil, você vai ter outro contexto de conhecimento que você pode analisar e aplicar aquele método. Você pode também ter uma análise crítica muito mais apurada, porque você viu outros olhares, né, do conhecimento. Então, a dificuldade para mim é você sair da sua zona de conforto e desafiar, que é uma grande dificuldade. Você está na tua casa, está no ambiente da tua família, e ter que sair daqui é uma dificuldade grande. Quando você chega lá, você tem outra dificuldade, que é
a diferença é muito diferente. Os professores podem te criticar porque você fala alto, por exemplo, né? No Portugal não pode falar alto. Então tem essas dificuldades. Na Itália pode. Na Itália pode, né? Né, Alfredo? Então, são várias coisas. Tem que mexer a mão, né? É pressuposto. São várias coisas assim, que eu vejo como dificuldades, mas depois que você supera isso, você se torna um profissional altamente qualificado, você entende todos esses contextos multiculturais e as suas capacidades também aumentam, né? E eu acho que isso aí é muito importante, né, para a nossa carreira. Sem dúvida. Verdade. Mas, Alexandre, infelizmente... O tempo, olha lá, telinha está dizendo. Zeramos o cronômetro mais uma vez. Mais uma vez. Não temos tempo para mais nada. Infelizmente. E muito interessante essa conversa. Ótimo papo. Né? Maravilha, prazer enorme. Essa internacionalização do Disrupt. É isso aí. Fábio, muito obrigado por estar com a gente aqui. Prazer. Muito obrigado mesmo pelas informações preciosas. E olha, turma, quem quiser estudar fora, quem quiser estudar em Portugal, Espanha, Itália, onde for, bata um papo aqui com o Fábio, acesse o site do Iberojur, iberojur.com, ou fala com a gente aqui a gente fala, no nosso mestrado, né? Espero vocês lá em Portugal, numa missão aqui da Univel, hein? E vamos fazer isso, com certeza. Até a semana que vem, então, Alfredo, com mais um DisruptCast aqui na CBN 93.9, na terça-feira às 16h30 e também nas redes sociais. No Spotify e no YouTube. Um abraço. Tchau. Obrigado, Fábio. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Coppetti.